Sabe aquela sensação de que a vida está andando em círculos? Que a gente repete os mesmos erros sem saber exatamente como parar? Pois bem, nessa análise, a gente vai mergulhar nos ensinamentos de Márcia Araújo para descobrir uma ideia muito poderosa: a de que a chave para a nossa liberdade não está nas circunstâncias lá fora, mas aqui dentro, na nossa própria mente. E o ponto de partida de tudo é essa citação aqui de Márcia Araújo. Ela é bem direta, né? A nossa mentalidade é o que de fato nos diferencia na vida. Não é sobre o que a gente tem ou a sorte que nos acompanha, mas sim sobre como os nossos pensamentos estão programados. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos explorar aquela experiência que, vamos combinar, é super frustrante, de se sentir estagnado, como se a gente estivesse repetindo um padrão sem nem saber por quê. E segundo a fonte, essa confusão toda, esse retrocesso, não acontece por acaso. Eles são, na verdade, um resultado direto da maneira como a gente escolhe viver. É aquela sensação de estar se esforçando ao máximo, sabe? Como se estivesse numa esteira, correndo, correndo, para no fim do dia acabar exatamente no mesmo lugar. E é aqui que a análise fica ainda mais profunda. A fonte sugere que esses ciclos nem sempre começaram com a gente. Muitas vezes estamos de forma inconsciente só repetindo os padrões dos nossos pais, revivendo as mesmas lutas sem nem perceber que o roteiro, na verdade, não é nosso. Mas como é que esses padrões são transmitidos? A fonte nos apresenta um conceito bem fascinante: o guardião na alma. Pensa nisso como se fosse uma espécie de piloto automático interno, uma força que nos guia pelo mesmo caminho que os nossos pais trilharam, mantendo esses ciclos sempre em repetição. Ok, então a gente já entendeu o que, os tais ciclos invisíveis. Agora, vamos investigar o porquê. De acordo com Márcia Araújo, a causa raiz de tudo isso está num lugar surpreendentemente poderoso: a nossa própria mentalidade. E esse é o princípio fundamental que é apresentado. Não são as condições externas, mas a configuração interna da nossa mente que determina o nosso destino na vida. A mentalidade é vista como se fosse o leme que direciona o navio da nossa existência. Esse slide mostra bem a escolha que temos. De um lado, a confusão, que nos leva à repetição e ao retrocesso. E do outro, uma mentalidade de paz, que a gente alcança quando para de se ver como vítima ou como vilão. E é essa paz que cria um ambiente perfeito para a gente prosperar. Em outras palavras, a paz interior é que cultiva o progresso exterior. E isso nos leva a um ponto crucial sobre a mudança. A fonte argumenta que a crença de verdade não se manifesta só em palavras ou rituais, mas no comportamento do dia a dia. É o que a gente faz e como a gente pensa que define nosso caminho, não apenas aquilo em que dizemos acreditar. Bem, se o nosso comportamento define o nosso caminho, isso levanta uma questão ainda maior. Será que estamos seguindo o caminho certo? É aqui que a fonte introduz uma ideia profunda: a de que existem duas histórias possíveis para a nossa vida. Uma que foi escrita para nós e outra que escrevemos com nossas próprias escolhas. A primeira história, então, é a divina. A fonte sugere que, antes mesmo da gente existir, um caminho de propósito e destino já tinha sido traçado para cada um de nós, um roteiro original para a nossa vida. Isso nos leva a esta pergunta que é poderosa e bem introspectiva, proposta por Márcia Araújo. É um convite para a gente refletir de verdade sobre o caminho que estamos trilhando hoje. Será que estamos seguindo o roteiro original? E aqui está o contraste. De um lado, a história escrita por Deus, cheia de propósito. Do outro, a história que nós mesmos escrevemos. Nossas decisões, nossas escolhas e, acima de tudo, nossa mentalidade podem nos desviar desse roteiro original, criando uma narrativa totalmente nova. E muitas vezes é aí que os ciclos repetitivos aparecem. Então, se a gente percebe que está vivendo a história errada, a grande questão é como voltar para o caminho certo. Vamos agora para a parte mais prática: como quebrar essas correntes e nos realinhar com a nossa história original. A primeira ferramenta para essa mudança, segundo a fonte, é a Bíblia. Mas atenção, não como um simples livro de história. A chave é vê-la como um manual para a transferência de mentalidade. A interpretação correta dos seus ensinamentos seria o caminho para entender e ajustar a nossa própria rota. E a fonte nos dá um guia prático de 3 passos. Primeiro, quebrar, ou seja, romper com a mentalidade que nos prende. Segundo, remir, aceitar o perdão como uma forma de zerar o cronômetro. E terceiro, decidir, usar essa nova chance para fazer escolhas que nos coloquem de volta no caminho certo.
Vamos focar um pouquinho nessa ideia do perdão? Não é sobre esquecer o passado, mas sobre receber um reset completo. É a chance de agir agora como se os erros do passado nunca tivessem acontecido, nos dando uma tela em branco para pintar um novo futuro. Mas será que quebrar o ciclo uma única vez é suficiente? Como garantir que a gente não vai voltar a cair nos mesmos padrões? A análise termina com um aviso final, uma chave para manter a liberdade que foi conquistada. E aqui está o aviso, direto e muito marcante. A passividade, a inércia, é o ambiente onde os velhos ciclos podem se reinstalar. Quebrar as correntes exige uma escolha ativa e vigilância contínua, não uma aceitação passiva das circunstâncias. A liberdade, segundo essa perspectiva, é um ato constante.